Olá, eu sou a Sabrina. E eu sou a Luana. E nós somos o Mulherada Pode! Bom, antes de começar, a gente quer pedir pra você seguir, se você tá ouvindo ou vendo a gente pelo Spotify, que você siga a gente, dê as 5 estrelinhas na avaliação. E se você tá vendo pelo YouTube, que você se inscreva, curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres para que nós possamos chegar a mais ouvintes aí, região e todo o Brasil. Exatamente. Não esqueça de nos seguir no Instagram e nos acompanhar. Sempre tem novidade lá, hein? Bom lembrete. Vamos lá. Bibi. Bibi. Agora é com você. A gente quer pedir a Bibi, que é a nossa editora, que nos ajuda na gravação aqui, que faz toda a edição dos nossos vídeos e áudio. Neste momento, eu quero que você coloque aquela música de entrada de casamento. Tananana. Porque eu prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e da doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Mas, e se não der certo? E se a gente tiver ideias diferentes no futuro? E se a gente descobrir que não era amor? Era cilada. Devo me casar em uma união total de bens ou parcial de bens? Será que isso é assunto para conversar no relacionamento? Brincadeiras à parte, porque a gente acredita muito no amor, tá? Tá tudo bem. Mas a pergunta que fica é: devo me casar pensando no divórcio? E para isso, a gente trouxe aqui as nossas convidadas. A Vanessa Brito, psicóloga, e a Ana Rossi, que é advogada, que vai tirar as nossas dúvidas judicialmente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a vocês pelo espaço, né? É sempre bom a gente estar tirando as dúvidas da comunidade, mas principalmente das mulheres, nesse caso. Sim, exatamente, com certeza. Né? Pra gente começar, vamos lá. Vanessa, quem é você no meio da mulherada? Eu sou Vanessa. Eu sou psicóloga, faz uns anos que eu atuo aqui em Lages, não sou lagiana, sou de São Paulo e gosto muito e trabalho com o público feminino. Para quê? Para que elas entendam, saibam o valor que elas merecem no relacionamento e na vida. Perfeito, é o que precisamos hoje também. Né? E você, Ana? Quem é você no meio da mulherada? Ana Paula, sou advogada. Sou especialista em processo civil, direito imobiliário e empresarial, trabalho com consultoria empresarial e também com divórcio. Inclusive, a Ana chegou aqui falando que saiu de uma discussão de divórcio já ali, contou pra gente que o negócio não tá legal. E hoje a gente vai tirar as nossas dúvidas, né, gente? Exatamente. Vamos tirar as nossas dúvidas aí pra ver como que é essa parte, né? Vocês pensam nisso quando vocês estão num relacionamento, quando está evoluindo o relacionamento de vocês? Vocês pensam nessa parte? Eu antigamente não pensava. Parando agora, assim, acho que eu pensava lá no fundo, eu pensava. Eu já tive essa experiência de separação, Sim. né? Então, eu não pensava antigamente. Hoje eu já penso. Então, a partir do momento que eu arrumar uma pessoa, eu vou... Opa, tá dando certo, calma aí, vamos conversar aqui, peraí. Umas coisinhas aqui, umas coisinhas aí, né? E aí, vamos ver como é que é também, né? De maneira geral, os casais não pensam nisso. De maneira geral, eles vão pensar quando tá dando tudo errado. Né? Verdade. Exato. Ah, não, agora tá dando tudo certo, tá tudo lindo, estou muito feliz. Peraí, vamos falar de divórcio. Isso não existe, não ocorre. Nossa, muito difícil. 1%. É que assim, pensa. Ninguém casa pensando em separar. Existe essa, né? Sim. Mas assim, gente, é que nem a morte. Pode acontecer. A morte é uma coisa que vai acontecer, né? Agora o divórcio, tipo... Infelizmente. Sim. A gente não sabe, tu começa a conviver com o outro, tu começa, né? Muita coisa muda, então... Sim, você vai dividir a vida toda com aquela pessoa. Eu acho que eu sempre pensei um pouco nisso, inclusive... até hoje a gente fala sobre essa questão. Vocês conversam abertamente sobre isso? Vai que um dia, não sei, sei lá, assim. Mas eu digo assim, se me trair, você vai ficar sem nada. Mas a gente conversa sobre isso, porque... nessa questão, né? Se me trair, vai ficar sem nada. Na lei, é assim que acontece? Então, antigamente, né, há anos atrás,
existia isso, assim, se me trair vai ficar sem nada, Aham. ou se a mulher trai, ela fica sem nada, sem a guarda dos filhos. Isso existia, tá? É daí que vem essa lenda popular. O Código Civil antigo, de 1916, então é bem antigo, Uhum. ele previa isso, que a mulher, se ela traísse o marido, ela ficaria sem a guarda dos filhos, ela teria que sair de casa, né? Ela ficaria com uma mancha e ainda podia ser condenada por crime. Então, com a alteração do Código Civil em 2002, isso não existe mais. A única previsão que existe é, em caso de traição, não se paga pensão. Então, um exemplo. A mulher traiu o marido, né? Mas ela não trabalha, ela depende 100% do marido, ela fica em casa, cuida dos filhos, ela não tem renda própria. Ela teria direito à pensão alimentícia, né? Se não vitalícia, até ela se recolocar no mercado de trabalho. Sim. Por um tempo razoável. Fora a pensão dos filhos. Fora ela a pensão teria- do filho, ela teria direito a uma pensão pra ela. Se ela não trabalha. Se ela não trabalha, se ela depende 100% do marido, né? Se ela tem aí uma questão de dependência mesmo. Pra ela se sustentar. Ou vitalícia, depender da idade dessa mulher, ou por um tempo razoável até ela se recolocar no mercado de trabalho. Se houver traição, ela perde o direito a essa pensão. Da parte dela, Da né? parte dela. Dos filhos, não. Dos filhos a gente não Sim. discute. Isso existe, independente de traição, de motivo Sim. de separação, né? Isso aí é uma coisa que é importante esclarecer também. Não, mas Sim. meu filho vai ficar sem pensão. Não vai, tá? A pensão dos filhos é irrenunciável, não se pode abrir mão e o pai não pode não pagar. Sim. Então, mas se a mulher trair ou o homem trair, porque o homem pode ser dependente Acontece dos também. dois lados também, É, né? o homem ficar em casa, a mulher trabalhar. O homem não ter Uhum. renda, pode acontecer também. Se ele trair essa mulher, ele perde o direito à pensão. Sim. Eu tinha uma amiga na minha adolescência, assim, que ela separou e ela pagava pensão para as crianças. As crianças moravam com o pai. Sim, Tipo, o sim. primeiro caso, assim, que eu vi, que aí eu fiquei sabendo, nossa, eu não sabia que tinha... Era direitos iguais, e realmente é. Sim, Mas é uma o coisa quanto difícil de que ver, as né? pessoas, assim, não tem isso, claro. Claro, a Ana faz parte disso. Ela sabe a parte jurídica e o que deve ser feito. Mas quem não está nesse meio não sabe. Então, o que acredita? O que pensa? Que precisa estar com aquela pessoa. Porque, às vezes, muitas vezes, você depende financeiramente. Então, a parte de toda a questão emocional, o que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai sobreviver? Então, vem a dependência emocional e financeira também. Exatamente. Sim. Então, Acho que a a gente... financeira ainda é o que pesa bastante nas separações, né? A gente pode desmistificar isso, então, pra quem tá ouvindo, que não é necessário ficar num relacionamento, né, que não existe mais a vontade de estar ali porque tem independência financeira, né? A Sim. mulher ou o homem que não tem renda própria e que não tem condições de entrar no mercado de trabalho imediatamente, comprovando isso, vai ter o direito a receber uma pensão alimentícia para se manter. Porque não é porque se separou que vai ficar numa condição humilhante, Sim. degradante, Sim. né? Para manter as necessidades, então vai ter um direito Sim, aí eu acho garantido. que é o medo da maioria das mulheres que querem se separar e não se separam por não saber disso. Mas tem uma coisa, Sabrina, que assim, a gente vê muito no consultório, que o quê? As pessoas pensam, tá na zona de conforto. Fala, não, mas Vanessa, isso é zona de conforto? Gente, zona de conforto não quer dizer comodidade, quer dizer conhecido. Então, você prefere estar no conhecido do que se aventurar algo novo, que você Sim. não sabe, não pensa o que pode acontecer. Então, é melhor eu continuar ali, porque eu sei o que eu tenho. Então, a gente Sim. precisa tirar isso da cabeça das pessoas, das mulheres, que não precisa ser desse jeito, se não tá legal, se você tá sofrendo, se tá num relacionamento abusivo, tóxico, não continue. Sim, a gente viu até que deu muito o que falar na pandemia, o tanto de casos de separação por as pessoas conviverem 24 horas e nunca terem convivido, sabe? Não, e contando a minha experiência pra vocês, eu fui morar junto e casar na pandemia, gente. Então, assim, ou era isso ou não era, entendeu? Eu acredito que teve os dois lados, né? Tivemos muitos divórcios, porque as pessoas passaram a se conhecer, mas também tivemos muitos casamentos ou uniões estáveis, porque as pessoas moravam separadas, mas queriam estar juntas naquele momento e acabaram indo morar junto e foi indo, e então até hoje. Sim, sim. Mas o curioso é que na pandemia aumentou muito o número de divórcios. Por quê? Por causa dessa convivência. E não era uma convivência normal. O tanto de problema que a gente enfrentou. Sim. Então, assim, as pessoas não estavam acostumadas, e a gente está numa era muito de pessoas ansiosas, que não têm paciência. A gente fala do amor líquido, o que é? Você não ter paciência. Poxa, quebrou, eu jogo fora, eu não conserto.
Então, hoje em dia, as pessoas são dessa maneira. E como que a gente faz para resolver Sim, assim? a gente até recebeu uma pergunta na caixinha, que era se a separação era por falta de diálogo. Que muitas vezes eu acredito que seja isso, até essa questão da pandemia, seja por falta de conhecimento, de você não conversar com a pessoa que tá do seu lado, que vai viver a vida toda. Inclusive, nessa questão dos regimes de bens, que nem eu falei, eu sou casada em união estável. Não casei assim, né? Mas como é que a gente fala, né? O casado, assim. Então, né, pros meus clientes, eu olho e também, pergunto: não. você é casado ou você só mora junto? Exato. Mas, na teoria, é casado no papel, né? Você vai lá, Isso. casou no Mas a união cartório. estável não é um casamento também? São duas coisas diferentes. Parece a mesma coisa, Nos mas explique, não é. por favor. Explique, Ana, É, por eu também favor, quero né? Primeiro, vamos começar. Se fosse a mesma coisa, não tinha dois nomes para duas Exato. coisas diferentes, Certo. né? Eu sou advogada, a maioria dos advogados é contra o casamento, mas eu prego a palavra do casamento. Eu sou casada, mas não por isso que eu prego a palavra do casamento. Eu prego porque a segurança jurídica de você ser casado é muito maior do que você ter união estável. Por quê? Você casa, teu estado civil muda pra casada. Quando você vai responder lá, vai fazer um cadastro, te pergunta, estado civil. E você diz, casada, né? Se você tem união estável, teu estado civil é Eu sou solteiro. solteira. Não existe estado civil união estável Verdade. ou companheiro. Não O sabia. estado civil Verdade, é verdade. solteiro. Então, para qualquer coisa que você precise fazer, você vai precisar comprovar que existe aquela união estável. Porque eu sei que no caso da Sabrina, ela tem um documento. Sim, tem um documento. Mas lá. tem muitas pessoas que É. vivem em união estável e não têm um documento. Elas só vão morando juntas durante um Acreditam que tempo. ele vai valer. União estável. Quando eu fui morar junto com o meu ex, era só morar junto. Moraram Juntou junto. as escovas. Morar junto. Você Ah, tinha uma união estável porque você preenchia os requisitos da união estável, Sim. que são convivência contínua, duradoura, exclusiva, com intenção de constituir família. O que é essa intenção de constituir família? Não é ter filhos. Intenção de constituir família é estar com aquela pessoa por mais tempo do que só uma ficada, Sim. só um casinho. Isso Ah, é eu uma quero família. estar junto com essa pessoa no futuro. Não precisa ser filhos, não precisa ter nenhum cachorro. É estar com a pessoa no futuro. Isso é constituir família. Sim, sim. Então, se você preenche esses requisitos, você tem uma união estável. Sinto Claro. informar, mesmo que você não queira, você tem. Sim. E união estável e casamento não é a mesma coisa. Por quê? Porque o casamento tem uma publicidade daquilo, tem uma segurança jurídica. Se você vai, por exemplo, pedir uma pensão no INSS e você tem uma união estável, o INSS vai te pedir para comprovar. Você vai juntar o documento da tua união estável, vai juntar fotos, vai juntar convites, vai juntar tudo que você tiver pra ter aquele direito. Se você é casado, você só é Já é casado. direito. É automático. Eu vi a diferença porque é muito mais burocrático. A gente não fez aconteceu, porque era burocrático de com a fazer, minha eu achei. mãe, porque a minha mãe e o meu pai não eram casados, né? Só viviam juntos. E o meu pai faleceu no começo do ano e aí ela entrou com essa pensão por morte. E realmente ela teve que fazer um documento, a minha avó teve que assinar, e aí teve que juntar vários papéis e tal, Eles fotos. não eram casados. Não. Adorei o casados e casados não casados. Eles moravam junto. A única coisa é que eles fizeram uma cerimônia na igreja, Mas mesmo com só. muitos anos juntos. Sim, 33 anos. Tiveram E você tem que comprovar. provar E isso. mesmo que Comprovar. você tenha o documento do cartório que diz que você vive em união estável, o INSS vai te pedir pra comprovar aquela união por meio de Eles declarações de pedem pra comprovar testemunhas, por meio de convites direcionados aos dois, por Sim, meio de a gente fotos. separou. A sorte que a minha mãe sempre guardou, tipo, convite de formatura, convite de casamento, tava o nome dos dois, né? Pra dizer que era Tipo, Luiz Carlos e família família. mesmo. Aham. E aí ela Conseguiu. juntou e a advogada conseguiu, né? Conseguiu. Sim. Mas dá um transtorno gigante. Imagina, você já tá num momento complicado que é a morte do teu companheiro, né? Aí você ainda precisa procurar um advogado, gastar, para que o advogado fazer essa comprovação de que você realmente vive em união estável para poder receber um dinheiro que é teu por direito. Se você é casado, você é casado Acho que eu vou e casar é casada. automático. Já fizemos Eu tô Sabrina falando que mudar eu prego a de palavra de casamento. Verdade, não tem. Mas sabe Olha. por quê? O que eu falei? É que eu falei assim, eu só ia colocar um anel Uhum. adoradinho no meu dedo aqui na mão esquerda quando eu tivesse assinado um documento, porque senão eu não tava Assinou. casada. Não adianta morar junto que não é casada não, pra mim. Tinha que assinar um documento. Aí quando a gente foi ver a questão do casado, que daí você tem que ir lá fazer a cerimônia e tudo mais, era muito burocrático, tinha que juntar, fazer toda essa questão de regime de bens, a gente não pensou nada disso na União Estável, você não pensa nisso.
E aí eu falei, não, se um dia a gente for casada, eu vou aproveitar, eu vou trocar meu sobrenome. Eu vou trocar, porque eu não gosto do sobrenome. Eu falei, então daí eu troco todos os meus documentos e daí a gente casa Tá, casado. mas aí qual que você ia usar dela? Não, eu não quero o sobrenome dela. Ah, tu não quer o sobrenome. Não, eu não quero o sobrenome dela. Tu não é Gente, isso é uma coisa que eu sou um pouco assim, meio pra mim, no meu caso, tá? Eu também não sou contra colocaria. pra mim, eu não conseguiria porque, não sei, eu não tenho sangue da família dela, né? É uma coisa da minha cabeça, isso é da minha mesmo. cabeça, gente, tá? É. Porque por ela botava, né? Claro, sobrenome lindo, maravilhoso. Nossa, da Boite Valcanaia, olha bem, que coisa linda. Mas eu não tenho nada a ver com a Sabrina família, entendeu? Então não faz Nossa. sentido. Não, eu pegaria o sobrenome do meu pai. Pra mim já tá da minha mãe e tava ótimo ali, dar uma misturada. Que quando meu pai foi me registrar, ele colocou só o dele. Olha bem que desgraçadinho. A tua irmã tem o do... Não, tem só o do meu pai. Ah, é? Aham. Eu perguntei isso porque eu sou a mais velha e eu tenho da mãe e do pai. E a minha irmã é mais nova e ela Eu tem queria só o do da pai. minha mãe, que é muito bonito. O teu Já é coloca na pauta da Rossi. semana que vem. O da minha mãe é Ros. Aí eu, nossa, Bonito. Sabrina Ros, Rodrigo. Ai, que lindo. E um dado diferente. Daí eu caso casado. Mas Só pra e um mudar o dado nome. curioso, que na Espanha não tem isso. Você não agrega outro sobrenome. Nenhum dos dois. Você Ai, continua conte o com porquê seu. você sabe dessa informação. Ai, Sabrina, Conte, quero, não, né? A É o Vanessa- momento certo pra isso. A Vanessa vai contar uma coisa. Vai. Tá, deixa eu te falar que pouquíssimas pessoas Já sabem. Todo mundo vai Agora saber. ela vai explanar Não, eu coloquei ela agora Não, no... assim, ó, numa saia justa, mulherada pode... Ah, mas Saia justa é isso? Não? quadro saia justa. Boa, vamos Tá criar tudo esse bem. quadro. Tá tudo bem, tá tudo Sim, bem. adoro. Tá, eu sei disso porque eu estive morando fora 7 anos, fui casada lá com um brasileiro que tinha dupla nacionalidade e me separei lá também. Olha só. Então lá não tem isso de estar colocando sobrenome. Você continua com o seu, ele com o dele, é isso. E Pronto. deu. Não tem essa opção, mas eu quero. Não, não pode. Sim, isso não interfere em nada. Não, isso não interfere em nada. A questão dos sobrenomes, a gente pensa, né? A mulher vai pegar o sobrenome do marido, ou um cônjuge vai pegar o sobrenome do outro. Os dois podem pegar o sobrenome. Se eu quiser pegar o sobrenome do meu marido e ele o meu, ele pode. Os dois podem trocar de sobrenome. Isso não tem impedimento nenhum. Antigamente, a mulher obrigatoriamente tirava o sobrenome dela e colocava o sobrenome do marido. Né? Hoje não existe mais isso. Hoje é no cartório, você vai ali, você escolhe se você quer ou não, qual sobrenome você quer, pega, pronto. Não pega, tudo certo. Sim. E tem uma questão que é importante esclarecer também, que pensa assim, eu não vou trocar meu sobrenome pra não ter que trocar os documentos. Aham. Notícia ruim. Casou, tem que trocar os trocar. documentos. Por quê? Se vocês olharem na parte de trás do RG de vocês, ali embaixo do CPF ou em cima, depende da idade do RG, vai ter assim, certidão de casamento ou certidão de nascimento e um monte de numerozinho. Você precisa trocar isso. Quando você é solteira, você tem a sua certidão de nascimento ali e os numerozinhos do registro dela no cartório. Quando você casa, você vai substituir no seu RG ali onde diz certidão de nascimento pela certidão de casamento, com os numerozinhos, que é o registro do livro, termo e a folha. É o local onde está lá no cartório guardada a sua certidão. Quando você casa, você substitui a sua certidão de nascimento pela de casamento e você nunca mais vai ter a sua certidão de nascimento de novo. Então, se você se divorciar, Ah, verdade. Sabia disso. Verdade, eu lembro disso da minha mãe. se Ela divorciar e precisar do documento, vou comprar um imóvel, eu preciso de uma certidão atualizada. Você vai levar a sua certidão de casamento com a averbação de divórcio. Ah, sim. Verdade. Então você nunca mais volta a ser Já vi solteira. essa questão. Seu estado Aham. civil vai passar a ser divorciado. Então, vem a averbação de divórcio, você vai levar sempre a sua certidão de casamento. E no- Sempre o nome do seu cônjuge vai acompanhar a sua vida. Nossa, É verdade. gente. E daí, no caso de morte... Viu, casa em direito. Entra em alguma outra coisa? Tipo, No certidão caso de óbito? morte, daí é viúvo, seu estado civil, Uhum. e você vai continuar levando a sua certidão de casamento com a averbação de viuvez daí. Vem ali embaixo. Gente. Registro que o então. cônjuge tal faleceu na data tal. Quer Daí esquecer o consta. ex, não vai Não, dar, entendeu? não, Vanessa? nem de lado, não. Olha Não, só, vamos vai começar dar. a colocar na balança. E falando nisso, assim, até me veio, quando a gente começou a falar do assunto e tal, me veio na cabeça assim, ai, será que o casamento chega a ponto que parece um negócio? Sabe? Isso é outra coisa, me perguntaram essa semana, um cliente meu me perguntou, tá, e como é que é o casamento?
Daí eu disse, tá, não entendi a tua pergunta. Né, você quer saber o que exatamente? Seja mais direto, amigo. Não, como é que é o casamento lá no cartório? O que que acontece? Daí eu disse, não, então tá, eu vou te explicar. É um contrato. Você chega lá no cartório, você assina um contrato. Essa ideia que a gente tem de casamento, a noiva entra de branco na igreja, isso é sentimental, isso é religioso, isso é cultural. O casamento civil, né, que é o que a gente tá tratando aqui, entre outras coisas, é um contrato. Você vai no cartório, eles te dão uma lista de documentos, você providencia, você volta lá no cartório, dá a entrada no processo, paga a taxa, marca a data, no dia marcado vai lá você e seu marido ou sua esposa, assina o negócio lá do casamento e vai todo mundo embora. Pronto, e casou. é isso, você assina... Isso. Tipo, não é toda aquela... a questão da cerimônia é porque as pessoas querem fazer, né? É a festa e tudo isso. mais. Assim, ó, o que a gente precisa pensar? Que, gente, isso é uma coisa importante, mas são coisas pequenas perto do que você precisa ter dentro de uma relação. Sim, Você precisa ter respeito, você precisa ter admiração, precisa ter uma parceria. Então, isso vai ser consequência ao casamento. Mas só o papel, o documento sozinho, não é para ser maior do que vocês têm. Então, poxa, é uma continuação, uma consequência do que vocês estão vivendo. Esse é o mais importante. Poxa, a relação não tá legal, eu não tenho respeito, eu não estou feliz, vou casar? Vai dar ruim. Você já chegou a fazer terapia de casal, assim, ou só individual? Faço terapia de casal também. E aí, como é que é? E chega principalmente pessoas que estão prestes a se divorciar? Antes. Ai, que bom! Essa é assim, ó. A situação está complicada, Sabrina. Estão tentando, e chegou num nível que eles já não conseguem ter mais diálogo. Sim. Então, esse é o momento. Sim. Procuram terapia de casal. Então, assim, ó, o que eu sempre falo dentro do consultório, pergunta de milhões. Para qualquer relacionamento, você tem o que você merece? Ótimo. Aí eu entro em 2 pontos. Eu sei o que eu mereço. O que você deseja com essa relação? Entende? Muitas vezes você não tem o que você merece, não chega nem perto disso. Então, por que tá ali ainda? E aí, gente? Fica a reflexão pra todos. Ficou todo mundo em silêncio. Ela falou num tom assim, ó. Que eu fiquei até... Deu medo aí, né? Deu medo? Não, tá tranquilo. Tô confiante. Não, eu tô confiante. Tá bom. Tô confiante. Não. É um relacionamento que eu vou... Não, eu tô confiante. Não, eu também tô confiante. Também, que tranquilo. ótimo. Não vou precisar ir lá no teu Mas consultório. eu vou fazer essas Não. perguntas no meu próximo relacionamento. Mas muitas vezes, às vezes a gente pensa, dá uma discussãozinha, alguma coisa que não encaixa. Assim, porque, são 2 pessoas diferentes. Claro. A gente pensa, sabe que a gente tem que fazer uma terapia de casal? Tipo, 4 anos juntas e tudo isso certo. que eu Sabe que ia- a gente tem que eu fazer uma queria terapia de perguntar. casal? Qual que é o momento que chega, assim, que as pessoas... Que seria o, tipo... O momento. É isso, o momento de... Tá, Luana, Tem que dar uma briga muito grande. grande. Tem gente que eu atendo que já é paciente, que tá fazendo a terapia individual. Que começou um relacionamento que tá 3 meses, 4. Fala, Van, eu acho que eu tenho que fazer terapia de casal. Oi? Oi? Você tá 3 meses. Calma. É a parte boa. Era pra você estar feliz, hein? Exatamente, Era o momento da 3 paixão. meses não passou nem test drive? Não passou nada. Mas é o que eu falei, a gente tá numa época tão ansiosa que as pessoas têm tanta ansiedade que 3 meses equivale a um ano. É Porque verdade. como assim, em tão pouco tempo, você pensou e cogitou de fazer terapia de casal? Ah, não pode? Claro que pode. Mas é o esperado para tão pouco tempo. Nossa, eu Sim. pensava, tipo assim, sei lá, 5 5 anos ali. Não tem um tempo. Não tem um Na hora do tempo, eu acredito divórcio que não mesmo, tenha. né? Sim, Assim, porque ó. tem casais que vivem 1 Aham. ano, 5 Claro. anos, 10 anos, né? E Então, você assim, ó, fala, você não então tem vai da tempo, mas... intensidade de cada um. Ok, a gente não consegue mais ter diálogo, a comunicação está péssima. E é uma relação que, assim, ó, olha o conjunto, olha o tempo que você está hoje e antes também. Tem mais coisas boas? Vale a pena? Poxa, não acredito que seja a separação. Então, por que não tentar? Sim. Então, uma sim, coisa que você perfeito. precisa analisar, não tem um tempo para isso.
Sim. Vou fazer um comentário, mas nada a ver, gente, com o que eu quero fazer. Mas, de repente, assim, Vamos lá. hoje, conversando com ela, talvez quando eu me separei e tivesse feito uma terapia. Não que eu queira fazer, eu não quero, tá tudo bem resolvido agora. Sim, Mas é que eu analisando os fatos, entendeu? Tipo, do que aconteceu. Mas talvez podia ter sido um divórcio mais tranquilo. Não que foi uma coisa... Foi tranquilo, só Mas que, tipo assim, ó, né, às vezes poderia ter salvado um casamento, sei lá. Algumas não coisas que podiam ter se resolvesse. resolvido, porque às vezes Verdade. tem gente que se separa e mantém uma relação de amizade Porque eu com o sempre ex, falo pras enfim. pessoas, o meu ex, ele não era uma pessoa ruim. Foi eu e ele que não encaixou mais. Então, às vezes, faltou Claro. isso. Sim, Sabe? sim. Faltou Assim, isso, ó, né? então é uma coisa que você precisa colocar na balança. Faça essa análise. Poxa, tem tantas coisas boas, a gente tem uma relação legal. Não de você ficar naquela expectativa do que poderia ser, não do que é. E nos momentos difíceis é quando a gente demonstra que tá do lado, que você ama. Porque nos momentos bons tá tudo ótimo, né? Sim. Exatamente. E isso acontece, que nem no meu caso, foram 5 anos, né? A gente morando junto. E... Nem chegou a crise do 7, então. Não. Daí foi tudo... Hã? Não, Sabrina, você não conhece a crise do 7. Não! Ah, gente. Foram Não, 14 anos, na verdade, o total, né? Entre Ah, não, então namoro, já passou, noivado já. e casamento, né? O total. tá. Mas, tipo, morando junto foram 5 anos. Mas eu penso assim, tipo, casais com 30 anos morando junto. Porque não é a mesma coisa que lá no começo. Não. Né? Então, às vezes ficam ali morando, vivendo de aparência. Por que não procuram ajuda? E Porque tem filhos e acabam traumatizando os filhos Claro, por causa dessa sobrecarregando os convivência. filhos também. Digo por Briga. experiência própria. Demais, mas por que Exatamente. o tanto que a gente vê no consultório, as pessoas falando, não, eu não posso divorciar, não tem como eu me separar, porque e as crianças? Tá, mas que exemplo você quer dar? Por quê? Você tem filhos e você vai ser o exemplo. Uma coisa que a Sabrina falou, poxa, dos meus pais. Gente, o tanto que tem influência. A gente é o que a gente viveu, as nossas experiências, as nossas vivências. Então, o que eu quero ensinar para aquela criança? Para aquele adolescente? Como que vai ser a relação dele no futuro? É com respeito? É com amor? Poxa, em casa eu tive isso. Por que fora eu vou passar diferente? Não continue. E mais Exato. você falar para alguém, olha, eu estou por sua causa. Não coloque isso, não coloque esse peso nas Sim, crianças. E até a gente tava falando dessa questão de ver a relação dos nossos pais e tudo mais. Se os meus pais aí não culpo, assim, por conta de falta de conhecimento dessa parte, que bom que hoje em dia a gente pode falar sobre isso. Porque talvez eles não precisassem estar juntos tanto tempo quanto estiveram, e eu e minha irmã não estivéssemos sobrecarregadas com certas coisas, sabe? E esse tempo todo que podia ter sido divorciado lá atrás já, podia ter sido um divórcio muito mais tranquilo. Então, até nessa questão de regime de bens, coisas que talvez não são conversadas no relacionamento, que eu acredito que não tenham sido conversadas nessa relação que eu tive próxima de mim, no divórcio foi assim... foi assustador. Porque aí... porque daí tem aquela questão, né? Daí tem agora eu não sei mais como é que é, né? Agora a Ana diz. Que daí eu só conheci... porque a minha tia é casada na... universal de bens, não sei o que, os nomes assim que a gente tem, né? Daí tem a parcial de bens, daí tem a que você não... o que você conquistou antes do casamento, você não divide depois. Daí a herança... Isso era uma coisa que aconteceu, por isso que do divórcio dos meus pais. Então, a herança, por exemplo, a herança do pai, da minha mãe, vai ficar pro meu pai ou não, sabe? Ninguém conversava sobre isso. E ninguém conversa sobre isso. E é uma coisa muito simples. É simples de verdade, assim. E ninguém conversa, os casais não conversam sobre isso. Eu converso, viu? É que é um tabu, na verdade, né? Você sentar e dizer pro teu parceiro assim, olha, vamos casar, mas a gente tem que pensar como é que vai ser quando a gente se separar. Porque a escolha que você faz no casamento vai impactar, principalmente no divórcio, na morte também. Né? Então, você tá casando com aquela pessoa e você tá deixando um legado pra quando você não estiver mais ali do lado dela. Então, assim, vamos pensar nos regimes de bens, né, de forma bem simples. Existem 4 regimes de bens no Brasil. Os mais comuns são 3, tá? Este 4º, é um regime que chama participação final nos aquestos, e tem uma lenda urbana que
o único casal casado no Brasil é a Angélica e o Luciano Huck. Tá. Porque esse regime, ele é muito complicado. Você precisa de um contador pra gerir o casamento. Porque, vou explicar de forma bem simples. Participação final nos aquestos. Quando você está casado, se comporta como se estivesse em separação de bens. E quando você se divorcia como se fosse comunhão parcial. Já vou explicar o que é isso. Mas precisa de um contador para gerir essas finanças, para ver o que são os aquestos. Os aquestos é o lucro desse casamento. Então, quando vocês forem se divorciar, vocês vão dividir apenas o lucro deste casamento. Por isso, precisa de um contador. É um negócio esse casamento. Mais do que os outros, esse é um contrato propriamente dito. É. Por isso que se diz que o Luciano Huck e a Angélica são o único casal casado nesse regime no Brasil. Olha Eu não só. sei se é verdade, Tá, tá? Mas não. isso se fala há muito tempo. Temos aí o boato. Vamos para os outros mais comuns. Ok. Comunhão parcial de bens, tá? Esse regime é o regime regra no Brasil. Quando você vai casar, se você não falar nada, se você não disser, ó, eu quero esse aqui, vai ser a comunhão parcial de bens que vai ser escolhida para o seu casamento. Para a união estável também, mesma coisa. Se você, quando vai fazer essa união estável, não fala nada, é a comunhão parcial de bens. Então, quem só mora junto aí é esse regime, tá? Comunhão parcial de bens. O que é isso? Isso que eu quero Tô saber. anotando aqui, ó. O que é isso? Também. O que é isso? Tudo que é meu antes do casamento continua sendo meu. Tudo que eu adquiri depois que eu casei é dos dois. Não interessa quem pagou, da onde que saiu o dinheiro. Então, este casal, cada um tinha um imóvel e casaram. Esse imóvel que as pessoas tinham antes do casamento continua sendo exclusivo. O do homem é do homem, da mulher é da mulher. Vamos fazer um casal, o homem e mulher, pra ficar mais fácil. Mais fácil de entender. Né? Senão daqui a Tudo pouco eu bem. vou começar aqui. Sim. O imóvel do homem e o imóvel da mulher. Casaram. Eles compraram o imóvel na constância do casamento. É dos dois. 50% de cada um, não interessa quem pagou. Tá. Nesse regime, herança não entra. Então, se você receber herança, é exclusivo seu. Se esta casa, que era exclusiva antes do casamento, for trocada por outra na constância do casamento, aquele valor da primeira casa desconta do valor da casa adquirida durante o casamento. Então, eu tinha uma casa de 200 mil antes do casamento, fui lá e comprei uma casa de 300 na constância do casamento. O 200 é meu. Tá. Aquele Continua sendo 100 seu pra que eu sempre. dei durante o casamento, vai dividir, Entendi. tá? Perfeito. Então, herança não entra, doação não entra e bens da profissão também não entram. Então, se a pessoa é um dentista e tem um consultório, não vai se partilhar o consultório do dentista. Sim. Tá? Essa é a comunhão parcial. Então, tudo que é meu antes do casamento é meu, durante o casamento se divide. O que Ok. foi trocado continua sendo exclusivo. Isso Perfeito. chama subrrogação. Então, subrroguei uma casa pela outra, o valor proporcional é meu e não entra na partilha. Esse é o mais normal que dá pra fazer no casado e na união estável. Esse Isso? é o mais normal. Perfeito. Todos os regimes eu posso fazer na união estável também. Ah, tá. Só que, só se eu for fazer no cartório. Se eu for fazer Sim. no cartório, eu consigo escolher o regime que eu quero na união estável. Se aplica Uhum. também, da mesma maneira. Ok. Se eu só moro junto, é esse regime que se aplica. Então, de forma simples, divide só o que foi adquirido pelo casal, na constância da união. Perfeito. O outro regime, comunhão universal de bens. Como o próprio nome diz, é universal. Tá? Então, casou, junta tudo. Tudo. Ou começou a morar junto, junta tudo. Tá? Essa é a comunhão universal, de Junta forma herança. simples. Herança, Tudo. doação, tudo. Independente de valor Independente de casa, da onde tudo. que veio o valor, junta tudo. Só que Meu Deus a do questão céu. você tem que do- estar... É uma parte mais burocrática, porque você precisa estar mostrando o que você tinha e o que o outro tinha para estar fazendo essa união. No caso, não, você só escolhe o regime e a partir dali tudo é dos dois. Não precisa fazer... Demonstrar Não. o que vocês tinham. Não. Eu tinha um imóvel antes, ele Tá. também tinha um imóvel antes, a gente casou nesse regime, tudo é dos dois. Eu não preciso ir lá no cartório e dizer, olha, agora casei, isso aqui é da meu mulher também. também. Não precisa. Não é melhor se fizer, mas não tem necessidade Não de tem. fazer. E na questão, Certo. como tu comentou ali, de um dentista, o consultório dele, entra nessa divisão também? Os bens que ele usa pra trabalhar no dia a dia, não. Mas o imóvel do consultório, por Se for exemplo, os dele- lucros do consultório, sim. Tá? Então, comunhão universal de bens. Então depende, Tudo né? Você vai é dos dois.
Não, Então, a cara da brincadeiras Luana- à parte. A cara da Luana foi ótima. né? Não, Brincadeiras mas à é melhor parte. aquele ali que foi antes. Comunhão, é meu, e depois- comunhão parcial. Comunhão parcial. É, melhor. Adquiriu sozinho antes é de cada um. Perfeito. Na união é dos dois. Essa é a comunhão parcial. A Ok. comunhão universal, tudo é dos Tudo. dois. Tá. E a Ótimo. separação total de bens, cada um com o seu. Separação total de bens. Tá no meu nome é meu, tá no nome dele é ele. Entendi. É dele. Mesmo que adquiriu depois do casamento, se tá no nome da Mesmo que pessoa, é da adquiriu. pessoa. E na separação total de bens tem uma coisa interessante. Se eu comprar uma coisa e colocar no nome do meu marido, é dele. Não interessa se fui eu que paguei. Tá no nome dele, é dele. Ai, que bom que eu tô na comunhão. Parcial. Viu? O carro também é meu. Porque a gente tava nessa de... Ai, será? Que daí o nome tá... do carro tá no nome dela. Antes tava no meu nome, deu... Ai, o carro é meu. Aí passou pro nome dela. Ai, agora o carro é meu. Ela, não, o carro é É das nosso. duas. Nem vem com essa. É das duas. Então, na, Muito bom na saber separação disso. total, cada um com as suas coisinhas. É Sim, bem assim. Perfeito. Na A verdade, essa é a questão melhor opção, eu acho, né? depende do casal. Eu sou casada em comunhão universal. É? Sim. Porque Olha a gente só. tinha uma situação que o meu esposo, ele é uma pessoa muito protetora. Ele é um Tá. ótimo marido, inclusive. Que bom que você E ele tá já ótimo tinha- relacionamento. Não, estou. Eu prego a palavra do casamento mesmo. Ele é um ótimo marido e ele já tinha alguns bens antes do casamento. Então, ele queria me proteger com isso. E aí, a gente resolveu casar em comunhão universal pra algum dia, se ele falecer, eu Que ter legal. direito aos bens que ele adquiriu É uma boa antes. visão. Isso, uma ó, boa porque visão. olha aí como entra não Mas só tem a que ser uma visão pessoa do... que você ama, hein? Mas pra É. tu ver como entra não só a questão do divórcio, né? A questão da falta de um dos Isso. parceiros. É, Sim, exatamente. Com relação à falta de um dos parceiros ao falecimento, tem mais uma coisa que a gente tem que destacar aqui. Falei da separação total, a gente tem um regime que não é propriamente um regime, mas ele decorre da lei. É o regime da separação obrigatória. Esse regime, ele é aplicado em casos de casamento entre pessoas... quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, ou pessoas com incapacidade ou interditados. Separação obrigatória de bens. Então, cada um com os seus bens, e esse regime, no caso de falecimento, o cônjuge não herda. Então, se casar com uma pessoa maior de 70 anos e essa pessoa vier a falecer, o cônjuge dela não vai herdar. A não ser que ela seja o Não único adianta. herdeiro. Então, Vendo, Golpe. safado? Não adianta só o velho da lancha aí. É, não, o vai Sugar com a lancha. Daddy. É. Que ali protege o Adianta. Sugar Daddy. Acha um Aham. de 69 que dá. Tem que estar ali, ó, no limite. Isso. Se o seu Sugar Daddy tiver mais de 70, você Já não é, vai não herdar dá, se ele não. falecer. A não ser que esse Sugar Daddy não Olha tenha só. filhos e você seja a única herdeira. Mas aí se ele vai tipo, herdar. fizer um testamento e tal, aí não, aí tudo bem, ele fez. Aí, nesse caso, é mais questionável ainda o testamento. Porque o testamento é uma coisa bem questionável, né? Se eu fizer um testamento, eu não posso... Importante também, não posso fazer um testamento de 100% dos meus bens. Se eu tiver filhos, por exemplo, eu só posso fazer um testamento de 50%. Não posso ir lá e deixar tudo Herança é herança. pra outra pessoa. Herança é herança. 50% daquele patrimônio tem que ficar pros herdeiros necessários, pros filhos. Anotou, Gabi? Anotou? Ou pros pais, caso essa pessoa não tenha filhos. Os pais também são herdeiros necessários. Quando a pessoa não tem descendentes, os ascendentes herdam. E daí, no caso, se não tem. Só pra eu tirar essa dúvida. Se não tem os pais nem filhos, fica pros irmãos? Se a pessoa não tiver cônjuge, fica pros irmãos. Então, nos outros regimes, no regime da comunhão parcial, da comunhão universal e da separação total de bens, o cônjuge ele vai herdar sempre, mas de maneiras diferentes. Nas comunhões, nós temos a meação. Meação não é herança, meação decorre do casamento e o cônjuge ele vai ter direito a 50% dos bens. Por quê? Porque casou. Só por isso. Na separação total, o cônjuge vai herdar em concorrência com os filhos, ou seja, na mesma proporção. Se tem 3 filhos, o cônjuge vai herdar como se fosse um 4º filho, então aquela herança vai se dividir por 4. Igualmente, em partes iguais, cada um fica com 25%. Nas comunhões, não, o cônjuge fica com metade e a outra metade se divide igualmente entre os filhos. Tem 200 filhos, vai dividir
igualmente, Sim. tá? Entre os filhos. Assim que se herda. Na separação obrigatória, não herda. Em caso de divórcio, nas comunhões, 50% para cada um, né? É ressalvado na comunhão parcial os bens anteriores ao casamento ou à herança. E na separação total, o que tá no nome fica como tá e cada um pro seu lado. Faz só o divórcio e formaliza, né? Mas cada um já fica com o seu que tá no seu nome. Nos casamentos, quem é casado em comunhão precisa da assinatura do cônjuge para fazer algumas coisas. Então, vender imóvel, carro, precisa da assinatura, tá? Na separação total não precisa. A administração de bens é exclusiva do proprietário. Então, é Perfeito. importante também que tenha uma burocraciazinha aí, Sim. né? E até é bom para resguardar o cônjuge em certos casos. Por exemplo, o marido começa a dilapidar o patrimônio, começa a vender coisas adoidado. Sim. Se ele é casado em comunhão, ele não vai conseguir, ele vai precisar da outorga assinatura, uxória, da uhum. outorga da esposa, Uhum. pra fazer isso. Entendi. Então, protege o patrimônio também. Imagina, uma pessoa que tem problema com jogo, por exemplo, ou com bebida, Sim. né? Começa a vender aquele patrimônio Tudo, adoidado, a mulher vai poder proteger. Sim. Não assino, Uhum. né? Ah, perfeito. Então não é só entregar a casa lá. Isso. Não é só Olha, São entregar a várias casa. questões que entram, né? Isso. Na união estável, por exemplo, não tem isso. Na união estável, né? Se você tem um bem no seu nome exclusivo, você vai lá, vende e pronto. É Não teu. precisa ninguém assinar. Olha só se ela quiser vender o carro. Ah, não! Mas escutando assim a Ana falar, o tanto que às vezes as pessoas tentam tanto, mesmo sabendo que já não tem como. E como que vai ser esse divórcio? Se já não tem mais respeito, se já acabou o amor, como é que você vai conseguir ter esse diálogo? Se não Isso. estava tendo dentro do casamento, Sim. como que agora, como advogada, você vai conseguir Sim. fazer essa separação, ter esse acordo, falar, ok, eu fico com tal coisa, você fica. Porque se já não tem mais respeito, não tem mais Muitas vezes não se conversa. entra em acordo. Muitas vezes é igual a gente diz lá, vai pro pau, vai pra ação Sim. judicial. E quando a gente vai pra ação judicial, porque assim, a gente tá em comum acordo, né? Ah, não, eu vou ficar com a casa, você vai ficar com o carro, a gente divide a guarda do cachorro e tá tudo certo. Isso é um acordo, né? Agora, quando você não tá de acordo e você vai pro judiciário, Uhum. quem vai decidir por você é um terceiro, é o juiz. E o juiz vai decidir conforme a lei. E às vezes não vai agradar todo mundo. Uhum. Às vezes aquele juiz vai colocar, por exemplo, um mesmo bem de propriedade, metade de cada um. E aí, aquele casal que já não tem mais diálogo, já não tem mais respeito, vai dividir um bem? Vai ficar com um bem metade de cada um. Você usa na sexta, eu uso no sábado? Sim. Né? Não, e a Então- maioria não agrada. A maioria das Claro. decisões lá não vai A agradar. decisão né? judicial tem tudo pra desagradar os dois. Porque o juiz, ele vai dizer assim, não é na vida dele, né? Ele vai dizer, Claro. não, ó, isso aqui fica com você, isso aqui fica com você. Não, Tanto mas faz. é uma chácara e um apartamento. A mulher não gosta de ir pro mato e a outra pessoa não gosta de ficar na cidade. Mas a que não Problema gosta do deles. mato vai ficar com a chácara. Sim, O juiz não sim, quer saber se você gosta do sim. mato ou não. Ele vai decidir e não E interessa. Sim. Então, quando você deixa a tua vida na mão de outra pessoa, né, complica um pouco. Então, que o vier. diálogo, nesse caso, é muito importante. E você conversar antes do casamento e definir como é que vai ser as coisas caso aconteça. Ah, o tema é, você deve casar pensando no divórcio? Não. Mas pensar não faz mal pra ninguém. Não precisa conversar sobre isso todos os dias da sua vida. Mas um dia... É um acordo, né? Claro. Tipo assim, ó, Claro. vamos sentar aqui, vamos falar um assunto importante? Você tá criando uma claro. vida juntos. Que nem eu tava falando, que a gente tava conversando com a Vanessa, antes de vocês chegarem, que no começo eu era muito o que é meu, o que é teu. Não interessa. Até brinquei com ela que parecia uma república de duas amigas, porque a conta de luz deu tanto, paga aqui metade, eu pago outra. E ficou assim por muito tempo. E como eu falei, por trauma, muitas vezes, da separação, talvez, dos meus pais. Claro, e o Isso. tanto assim de gente, igual a gente conversou, Sabrina, que é dessa maneira, e tem tanto É trauma, medo, eu acontece acho. tanta coisa que você não entra no relacionamento da maneira que deveria. Tá, eu tenho que confiar cega. Não, gente, você tem que ter uma consciência. Vamos unir então o emocional com a razão. Só que se for para eu entrar dessa maneira, como é que vai ser? Eu me entregar, mas sem me entregar? Sim, Eu é com uma meu, você com desconfiança. Tá, mas a Sim. pessoa que você está do lado, que era pra confiar, que assim, ó, relacionamento é pra isso.
pra vida ficar melhor, mais leve. Exatamente. Se não tá desse jeito, gente, Uhum. tá errado. E é o se Por isso. ajudar, é o se ajudar. Sim. Claro. a partir Às do momento vezes que o são regime da casal. separação total dá um pouco de problema por causa disso. Exatamente o que a Vanessa falou. O que é meu, o que é seu, cada um paga as suas contas e não tem aquilo de cada um se ajudar, de ter aquela Uhum. convivência, de dividir tudo realmente. Então, às vezes dá um pouco de problema por causa disso. Mas a gente casou, mas você nunca confiou em mim, né? Exato. E essa questão de você unir as coisas e do se ajudar era outra coisa que eu também tinha em mente, assim, tá? Se um dia, sei lá, a pessoa perdeu o emprego, perdeu a empresa, deu alguma coisa, e daí? Uhum. Como é que vai ser? Você vai deixar a pessoa se virar e você paga as suas coisas? Não, Você se por vira, isso que... já paguei a metade. Vai dar teus pulos, entendeu? Então, querendo ou não, é você ajudar outra pessoa, independente do que acontecer. Sim. Demorou muito pra eu entender isso. Claro, mas aí que tá a troca do relacionamento. Por quê? Sempre vai ser da mesma maneira? Claro que não, gente. Assim, eu estou casada há 13 anos. E as pessoas acham que, tudo é perfeito, maravilhoso, porque eu sou psicóloga. Não, eu sou gente, né? Também tem problemas. Só que assim, o que é a diferença? É um parceiro, é o parceiro da minha vida. Eu compartilho com ele tudo. Entende? Então, poxa, às vezes tá difícil pra ele, então eu vou ajudar. Às vezes é o contrário. Vai ter essa troca, a gente não sempre vai estar. A vida não é linear. Só que você precisa saber que a pessoa, muitas vezes eu pergunto, gente, vamos pensar uma hipótese. Acontece uma coisa muito ruim na sua vida. Por quê? Porque a vida é assim. Às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo, não sei. Sim. A pessoa que você está do seu lado te ajudaria em tudo? Tem gente que fala, não. Então, pra quê? Então, por que você tá junto? Como assim? Aham. É melhor ficar sozinho às vezes, Exatamente. então, né? Exatamente. Como assim? A pessoa que tá do seu lado fala, não, ela não me ajudaria. Ele não me ajudaria, eu tenho certeza. Isso é um grande problema já de início. Não, gente, pelo amor de Deus. A pessoa tem. Não é pra né, isso. Seria o normal a pessoa ajudar. E eu né? acho que é por isso que muitas pessoas, na hora do divórcio, têm essas brigas, assim, gigantescas. Primeiro, Porque daí chega num estresse, num nível, assim, não no limite. conversaram antes. E segundo, porque aquele casamento vem dando problema. Problema. As pessoas se acumulando. Daí, né? na hora de você divorciar, que é uma burocracia, que você precisa sentar e ser racional, a pessoa coloca a emoção na frente. É. Porque ou me traiu, Uhum. ou já não era um relacionamento bom, eu já não tava feliz. Então agora eu quero tirar até as cuecas A dele porque eu não tô decisão feliz. interfere. Entendeu? Sim. Porque já essa vem com a situação emoção. que Aconteceu, tipo, vou falar, né? Não vai falar, mas já falando, pra que as pessoas né? se identifiquem, entendeu? É que assim, quando a gente tava morando junto, ele foi, né? Ele sempre falava assim: se um dia a gente se separar, eu não quero nada, tudo é teu. Tudo é teu e tal. Ok, mas eu não me separei pensando no tudo é meu, porque eu queria paz. E aí foi indo e não foi mais dando. Aí chegou o dia que meu nego, senta aqui, vamos conversar. Aí pegamos e falei, pra mim não dá mais e tal, e assim. Tá bom. Ele falou, então como que a gente vai fazer? Eu disse, não sei, ver como tu quer fazer. Uma vez tu falou que eu poderia ficar com tudo. Mas eu já tinha conversado com os meus pais se eu poderia voltar pra casa deles, né? Porque eu vou preparar o meu Já tá território. meio porque eu não caminho sei andado como vai já. ser. E aí, realmente, a conversa não foi essa. A conversa foi como se a gente tivesse casado em comunhão parcial de bens. Uhum. Então, não. Cada um com o seu e pronto. É total. É, total. Separação. Uma coisa que eu Total. queria perguntar, que uma seguidora perguntou. As dívidas também se dividem? Tipo, quando o casal tem dívidas? Sim, as dívidas também se dividem. Poxa, não é só flores, hein? Tá sendo Se uma já é revelação difícil o aqui divórcio, hoje. imagine com dívidas. Assim, se divide crédito e débito. Igual empresa. Você tá fechando uma empresa, você vai dividir, você vai dividir crédito, débito, vai fazer um balanço. No casamento é exatamente a mesma coisa. Gente, casamento é burocracia. É um negócio, Tem o viu? lado emocional, justamente por isso que a Vanessa tá aqui. Mas casamento é burocracia, gente. Você vai lá no cartório, você assina um contrato, você vai divorciar, você assina outro contrato e divide tudo. Então, se tem muitas dívidas, tem casais que têm mais dívidas do que bens. Se divide as Sim. dívidas também. Muitas vezes se acorda isso, né? Não, eu pago as dívidas, então tu fica com mais um pouco de bens e tal. Mas sim, dívida se divide. Viu só? Mas e o tanto de pessoas que entram?
Ela não gostou. A Ana é a melhor, né? Ela tá, assim, Ai, bem reflexiva. Não, Revelações, né? semana Podcast passada a de gente teve revelação. sobre ser mãe dela. Acho que eu não quero mais ser mãe agora. Acho que eu não quero mais casar. Qual que vai ser a semana que vem? Ah, tá. Semana que vem Vamos ver pra onde que vai. Ai, gente, esse podcast. E, inclusive, falando desse lado emocional, que tinha aquela pergunta sobre... Ai, será que não é falta de diálogo? Certo. Quando você sabe ou sente que acabou, porque, que nem você falou, muitas pessoas enrolam e o negócio não tá funcionando. Mas o engraçado, Sabrina, é que às vezes antes de você casar já não estava. Mas aí a gente fala, não, eu consigo. Eu sei Ela que tá eu se vou... identificando A tanto, gente acha tadinha. que é, assim, principalmente mulher. Eu sou reabilitação, eu vou conseguir mudar. Ah, e daí vem O homem já vem fulano, capenga já de 10 relacionamentos. Mas ela vai Eu vou mudar o sair alecrim. daquela. Aí vem a amiga. Ai, não, mas quando que vocês vão casar? Daí vem o tio, a tia. Ai, quando é que vocês vão casar? E não sei o quê. Vem aquela pressão da sociedade, né? Sim, tem mais essa. E depois que Vamos casa, casar? vem a pressão, né? Quando vocês vão ter filho? Quando vocês vão ter Exatamente. filho? Vocês vão demorar pra ter filho? Meu Deus, só vocês têm algum vai- problema. É, Não, tem esse esses foi dias. da- Você só vai semana passada. piorando a coisa, porque você já viu que não era, você já sentiu, você já estava percebendo, poxa, tem sinais, não entre nisso. E muita gente acha que o quê? Que todos vão ser da mesma forma. Não vão, gente. Tem uma coisa que diz, o amor suporta tudo. As pessoas entendem de maneira errada. O amor suporta o quê? Você não está bem, o outro te ajudar. Entende? Essa parceria não é você aguentar traição, não é você aguentar agressão psicológica, física, Não é tudo que um faz com o outro. Não é isso. Amor é pra ser bom, é pra fazer bem. Poxa, eu tô carregando algo muito pesado. Eu vou dividir com o outro. É pra isso. E aí eu falo, não, existe. Existe! Parem com isso de achar que não. Existe. Isso aqui vai te provar. Eu Não, acredito existe. no amor, gente. Porque tem muitas que falam assim, ai, porque no amor a gente sofre. Não, Ai, não é amor. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, assim, ó, né? Nada a ver com divórcio. Mas assim, relação. No começo do meu relacionamento, a gente nunca terminou, nunca deu um tempo. Nada. E aí chegou uma pessoa e perguntou assim: ah, vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, na época era tipo 2 ou 3 anos. 2 anos. Ah, 2 anos. Aí vocês nunca deram um tempo? A gente, não, dela. Ficou com uma cara assim de. Será que. Tá, mas assim, Funciona será sem que, dar vocês, tempo. será que vocês só não se acostumaram? A gente, não! Eu comecei a ficar tão irritada com ela. Quase me deu um tipo assim, se você teve relacionamento ruim, o problema é teu. Sim. Porque as pessoas têm isso na cabeça de que relacionamento tem que sofrer. Tem. Ai, você tem que brigar. Tem Você que tem que dar dar um um tempo e tempo. voltar. Tem. Ai, porque... Ai, daí eu me separei e voltei com ele porque, ai, eu amava... Não, Não. gente. Amor não é Não isso. precisa é ser isso. assim. Não é pra ser assim. Não é porque acontece muito que com todo mundo é Claro. assim. As pessoas normalizam isso que, poxa, esse é o, assim, ó, não vou me separar. Por quê? Porque eu vou encontrar outra pessoa igual, não vai. Exato. Como é que você vai conseguir algo novo se não desprender do velho? A vida são feitas de ciclo. Terminar relacionamento não é fácil, é um luto que a gente vive. Só que eu preciso passar por isso se eu quiser algo melhor. E tem algo melhor. Sim. E até nessa questão dos regimes é uma outra experiência minha aí. Que nem eu falei, o carro eu tinha comprado primeiro, né, e tal. Agora o carro é nosso. Mas assim, eu tinha o carro, ela não tinha carro. E a gente se juntou e falou, não, a gente vai juntar as coisas, vamos comprar um carro melhor, então, né, pra nós duas usarmos o carro e tudo mais. E aí eu contei isso pra uma pessoa, e aí a pessoa falou assim, por que você fez isso? Não, e daí depois você não vai ter nada. Meu Você vai ficar sem nada. Aham. Como se eu tivesse feito uma coisa muito crime. errada, assim. Aham. Não, você tem que ter o seu carro no seu nome. Porque provavelmente ela passou por uma experiência ruim Sim. e achou que eu também, né, Ia vou passar. passar. Claro, Então- que assim, é o que a gente fala, você precisa ter consciência. Mas, poxa, como é que você vai fazer algo sem acreditar? Sem achar que aquilo vai dar Exato. certo? Você tá com alguém, acredita que se acontecer alguma coisa ruim com você, a pessoa não vai te ajudar. Então, pra que você tá com aquilo? Sim. Tá continuando com Qual que é o intuito? divorcia. Chamando e divorcia. Não, assim,
assim, ó, ou você olha, vê o conjunto e vê se realmente vale a pena estar. Poxa, estamos passando por um momento. Por quê? Porque a vida é assim. As pessoas falam, Van, estou há 10, 15 anos juntos. Não, agora vai ficar ruim. Vai, é o tempo? Não. Tempo não faz com que a relação... Não diz. Porque você, tô 10 anos, vai ser horrível. Não é pra isso. Entende? Vai ser a mesma coisa do começo? Claro que não, gente. Mas você vai sentir amor ainda, vai mudar, entende? Mas você sempre vai querer estar com a pessoa, você sempre vai gostar do toque. Poxa, Ivan, quais são os sinais aí de que não tá legal? Não tem respeito. Você não quer mais tocar a pessoa, não gosta, não tem mais diálogo. É uma coisa ruim, você não quer estar com a outra pessoa. Então, pra que você tá nisso? Sim. Só mais um detalhe nisso que você falou, já que você tá falando dos sinais. De a pessoa achar que chegou, por exemplo, não precisa brigar pra divorciar, por exemplo. A pessoa chegou num nível que não tem mais amor. Sei lá, amizade. Costume. Como é que... Exato, costume. Que é uma coisa que a gente vê muito nas pessoas que acostuma, se acomoda com a situação e viram amigos. Não, assim, o tanto de casal que tá junto que, cada um tem seu Exato. quarto. Sim. A gente já não tem mais nada. Gente, mudem. Ninguém é uma árvore. Sai do lugar. Eu vou dar um alerta aqui pra esses Divorcia. casais, então. nem precisa. Tá. Vou dar um alerta aqui pra esses casais que vivem assim, nós não temos mais nada, nós não sei o quê, cada um tem a sua vida. Isso se chama separação de fato. Mesmo que vocês ainda estejam casados no papel, ou, né, não tenham feito dissolução de união estável, dividido os bens, isso se chama separação de fato. E a partir do momento que vocês estão separados de fato, um não tem mais direito sobre as coisas do outro. Então, é um caso hipotético. Separados de fato, cada um tem a sua vida. Um dos cônjuges vai lá e ganha na loteria, por exemplo. Aquela outra pessoa não vai ter direito naquele prêmio da loteria, porque estão separados de fato. O Código Civil, ele dá um marco. Então, os casais, eles só têm direito... não vou separar por causa dos bens. Sim. Só vai ter direito se não estiver separado de fato, estiver vivendo mesmo em casamento. Claro, o que foi adquirido durante aquela união, enquanto se vivia naquela situação, isso não muda. Sim. Mas o que vier a acontecer depois da separação de fato, um não vai mais poder ter direito nas coisas do outro. Então, uma pensão por morte, não tem direito. Um bem adquirido depois, não tem direito. Vamos ver as perguntas que elas mandaram, porque eu acho que tem algumas que a gente não falou sobre. Das dívidas a gente falou. Essa aqui é boa. Tenho filhos. Não gosto do meu ex. Como lidar? Provavelmente, porque deve ter alguma... Deve ter separado. Até isso é uma coisa na separação, né? De quem fica com... E tem uma outra coisa que não é dívida nem... nem saldo. Nem vez, é o filho. Tá, o filho. A guarda não é sempre da mulher, tá? A guarda é de quem cuida melhor, de quem dá mais... Não é dinheiro, gente. Mas o meu ex é muito rico e eu sou pobre. Não interessa. Se você cuidar melhor do seu filho que ele, o filho, né, vai ser seu. Não é escolha da criança, assim, também. Existem guardas. Depende da idade da criança. Tá. Existe a guarda unilateral, que é de um dos pais. Existe a guarda compartilhada, que é dos dois. E existe a guarda alternada, que cada período de tempo a criança fica com um. A guarda unilateral, a criança vai morar com um, as decisões vão ser de um e as responsabilidades vão ser de um. Não responsabilidade financeira, responsabilidade diária ali mesmo da criança. O outro que não tem a guarda vai pagar pensão, vai ter direito de visitar. Na guarda compartilhada, os dois têm obrigações, os dois têm direitos, os dois decidem a educação e o que vai acontecer com aquela criança. A criança mora com um, tem a base na casa de um, e o outro que não tem a base paga a pensão e tem direito de visita. Na guarda alternada, a criança vai morar com os dois. Os dois vão ter direitos. Então, por exemplo, a criança passa 30 dias na casa da mãe, 30 dias na casa do pai. Os dois vão ter direito, não se paga pensão nessa guarda. Eu já pensando no Tá. psicológico da Eu criança. também pensando. Eu conheço várias Se tivessem pessoas feito isso que- comigo, eu tinha ficado louca. várias Aí- pessoas que acontece isso. Porque, Claro. infelizmente, muitos casos tem o falar, né? Tipo, vou falar mal do meu ex. Vai, o tanto de alienação Sim, que como- acontece. alienação parental, né? Parental. Porque assim, ó, você pensa, poxa,
estavam juntos e não estava legal. Você teve o divórcio. Poxa, você não está mais com aquela pessoa, mas o que você está ensinando pro seu filho? Onde está o respeito? Você não precisa gostar do seu ex. Ai, meu melhor mas amigo. Continua sendo o pai da é o pai, criança. mas Continua. Pode E o não ter sido um bom marido, claro. mas não é por isso que é um péssimo pai. Exatamente. E uma Exato. coisa não é São pra duas relações influenciar. diferentes, né? Lógico, não é pra influenciar a outra. Então, o que eu estou ensinando? E a gente leva muito do que a gente viveu. Tem muita coisa aqui que é da infância. Sim, com Então, o que certeza. você tá carregando? Sim, talvez sim. Imagina, Sim. a gente tinha que ter uma psicóloga Mas é pra verdade. programa de Ah, eu também acho. Super concordo. Hoje eu vou na gente. terapia, por quê? Será, gente? Exatamente. vai na Divórcio! psicóloga por quê? Desenterrou lá da infância. É verdade? Então, assim, ó, hoje, o que eu quero, a parte da Vanessa, psicóloga, eu quero isso pra minha filha, mostrar pra ela o tanto que ela deve ser bem tratada por mim, pelo pai dela, a gente como casal, pra quando ela crescer, ela falar, não, em casa eu não tive isso, eu não vou aceitar qualquer coisa. Não É preciso isso disso. que a gente precisa, mostrar isso para as crianças. Poxa, mas como que eu quero ensinar algo se eu não sou? Que exemplo? Você precisa ser o exemplo. Sim. Perfeito. Então, a pessoa aí que perguntou, né, que como é que ela lida com o ex. Ela não precisa lidar com o ex, ela precisa ter respeito, Respeito. né? Exato. É porque é o pai, né, da criança, independente de qualquer coisa, ou é a mãe, eu não sei quem Sim, perguntou. Sim. Lidar com isso, tem que receber pensão, né? E, importante, pensão não é ir lá e comprar roupa, ir lá e pagar a escola, ir lá e dar comida. Pensão é o dinheiro que está Uhum. estabelecido pelo juiz. Se está estabelecido R$500, ele tem que pagar R$500 Sim. em dinheiro. Não é ir lá, mas eu comprei R$500 de roupa. Isso não é pensão. A não ser que esteja estabelecido isso pelo juiz. Vai pagar o colégio, por exemplo. Sim. Se não tiver estabelecido dinheiro, é dinheiro que você tem que receber. Não é pagar colégio, não é alimento, não é... Ah, mas eu dei um presente, vou descontar da pensão. Não. Ai, que ódio. Pode. Se acontecer isso, procure um advogado e execute, porque ele tem que pagar o valor Pensão. em dinheiro. Perfeito. Eu vi um vídeo essa semana na internet de uma mãe que levou o ex no mercado com R$150, que era o valor da pensão, e falou pra ele: Muito bom. agora tu faz o mercado com R$150. Eu não terminei de assistir o vídeo, mas eu vi ele pegando maisena e bolacha. Eu não sei o que ia dar pra criança comer, né? Durante 30 dias. Não, como Sim. se ele não fizesse compras e não Aham. soubesse o valor das coisas. Exatamente. Não. Sim, mas vai assim, ostentar com o meu dinheiro. O cara É. bem vestido, Não sabe? sei Então, aonde, tipo né? assim, ele dava R$150, porque realmente, né? Ai, que roupa que se É, compra de ruim. direito com, De pelo, nada. Não roupa compra de nada criança com é mais R$150. cara que Nada nada direito. E tem uma coisa nessa pergunta que o quê? Como que eu lido com ele? Terapia pra saber o quê? O que é seu, o que é do outro. Por que te afeta? Porque a gente que tem esse poder de deixar com que o outro te afete ou não. Então que ele Ótimo. vai continuar sendo pai, você precisa respeitar. Exato, mas- são duas relações diferentes. Com certeza. Exatamente. A criança não tem culpa, né? Não mesmo. Acho que a 4. A gente falou, né? É, mais ou dividir menos, bens que adquiriu antes do casamento é obrigatório. Aí você volta, escuta todos os regimes de bens que a Ana Isso, falou não e tem escolhe. Tá, deixa eu aproveitar o Isso. gancho aqui pra falar uma outra coisa. Existe uma coisa que chama pacto antinupcial. Então, quando vocês vão casar, vocês Quantas podem coisas fazer um interessantes. pacto antinupcial. Esse só serve pro casamento, esse não serve pra união estável. Isso é o quê? Um acordo entre as pessoas. E lá você pode estabelecer. Pro regime da comunhão universal e separação total, é obrigatório fazer pacto antinupcial. Pra comunhão parcial, você faz se você quer. Lá você pode estabelecer acordos. Coisas que vão acontecer, como que vai ser em caso de divórcio ou até mesmo em caso de falecimento. O pacto antinupcial, ele vai perder a validade com a dissolução do casamento. Então, se morreu, dissolveu o casamento, perde a validade. Mas tem algumas coisas que podem ser colocadas lá. Mas para divórcio. Então, vou ter um pacto antinupcial que lá vai estabelecer que o meu ex vai me indenizar caso ele me traia. Pode? Pode. Vou ter um pacto antinupcial. Vou casar em comunhão parcial. Mas vou ter um pacto antinupcial que me diz que aquele bem lá determinado, aquela casa rosa, vai ficar pra mim. É dele antes do casamento, mas vai ficar pra mim caso a gente se separe. Pode? Pode. Ali você pode estabelecer praticamente o que você quiser, desde que não seja ilegal. Ah, ele vai vender maconha. Não pode. Geralmente as pessoas famosas
famosas fazem, né? Sim. Esse pacto aí. Isso, porque as Olha pessoas só. famosas geralmente casam em separação total. Então, isso é obrigatório fazer pacto antinupcial. Mas nos outros regimes você faz se você quer. E aí lá você pode estabelecer o que você quiser. Então, vou casar com comunhão universal, mas eu não quero que o meu futuro ex tenha acesso a um determinado bem, eu vou colocar lá no pacto antinupcial. Estou casando em comunhão universal, mas este bem aqui é incomunicável. Estou Bom casando em saber. comunhão parcial, mas Viu? este bem vai comunicar. Ah, na minha empresa ela não tem direito. No meu cachorro, ele não Ai, eu quero fica. perguntar a questão do Tudo. cachorro. Porque eu já ouvi casos de esse tem que Guarda pagar compartilhada do pensão, cachorro, é verdade. Existe guarda compartilhada do compartilhada, cachorro, tem que pagar pensão do cachorro. É uma Nossa, coisa bem pensão nova. do cachorro. Do cachorro, do Tobias. gato. Só a ração do Tobias já dava boa. O resto eu pago. Só a Eu ração. tô chocada. Pensão pro cachorro, tudo. É bem novo, tem alguns juízes mais conservadores que não admitem isso. Sim. Mas existe, pode ser feito e isso tem acontecido muito. Guarda compartilhada do cachorro, visita pro cachorro, pensão pro cachorro. Isso tem muito. bom, né? Porque o cachorro hoje em dia é como se fosse um filho. Não um É, cachorro só, né? Outros pets. Mas é como se fosse um filho, né? Muitos casais que não têm filhos, ou até alguns que têm filhos, tratam o cachorro melhor que os filhos. Porque eles se apegam realmente Claro. a você. Sim. É Quando uma a parte da gente. Olha, Quando que eu legal, me separei, que legal. eu tinha 2 calopsitas, né? Calopsitas entram? Entram. E aí eu tinha o Tobias também, que é meu cachorrinho. E aí ele sempre falava que a Catarina era dele. Tinha a Maria e a Catarina. E a Maria acabou morrendo. Então aí ele sempre falava que a Catarina era dele. E a Catarina é minha, é minha, é minha. Daí quando a gente separou, ele disse assim: eu vou levar a Catarina? Eu disse, como que tu vai Olha. levar? Se tu viaja e tal, tu não vai levar. A Catarina é minha, fui eu que comprei, né? E aí ele disse assim: eu vou deixar com você a Catarina, porque eu sei que você cuida bem. Ele falou assim. Senão ele teria. Nossa, teria ter ido pra Que justiça. nem filho, viu? É que nem Tobias, filho, tem ele que não ver quem quis, que né? cuida A melhor. Catarina queria. Perfeito. Catarina queria. Não, mas eu achei Exatamente. engraçado, porque naquela vez ele falou isso. Você ficou com a guarda lateral da Catarina. Isso, aí do Tobias. Também. É verdade. Ai. Nossa, a gente respondeu várias já. Aqui, ó, essa aqui é legal. É considerado Uhum. casamento após 4 anos morando junto? Casamento, entra no- não, gente. Casamento é só você ir Casamento lá é e casamento, casar. é. Casado, Casa casado. É considerado, pode ser considerado união estável, desde que cumpra aqueles requisitos que eu falei. União Sim. pública, contínua, duradoura, Sim. com o objetivo de constituir família. Se você tá morando junto há 4 anos, mas você não tem o objetivo de constituir família, você tá morando, mas você tem outras pessoas, não é... Não digo traição, Sim. gente. Eu digo, você sai publicamente com outras pessoas. Não é união estável. Sim. Tá? E nesse caso, a pessoa só mora junto, então lembrando, vai incidir o regime da comunhão parcial de bens, né? Aquele que a gente falou que divide só o que foi adquirido na constância da união. Perfeito. Aqui. Eu gostei dessa aqui. Tenho receio de falar sobre isso com minha parceira. Como iniciar o assunto? Claro, assim, o que você Eu também precisa não sei. pensar? Que, gente, o que a gente comentou, o relacionamento é para ser uma coisa boa, para uma coisa leve, que você tenha essa comunicação. Então, tá, conheci a pessoa hoje. Então, o que você acha? A gente vai casar com que, né? Já pensou nisso? Quantos filhos você quer ter? Eu já sei o nome. Eu acho que. Eu não duvido. assustar. Não duvido que não tenha gente assim. Traumatizada que já chega Mas perguntando. tem, tá? Porque eu conheci um rapaz. Eu já faria. Eu conheci um rapaz e aí a gente tava conversando e tal. E aí ele Quanto falou... tempo? Quanto tempo? Não, pouco tempo. Ah, mas quanto não, tempo? Não deu nem mês. É aquele que eu já não tenho mais. Não, mas ele falou justamente isso. Ele disse assim, olha, eu não sei como que vai ser o futuro, mas caso a gente der certo, o que... Não sei... Olha lá. Eu não sei como vai ser o futuro, mas caso a gente der certo, o que a gente conquistou, o que eu tenho até aqui é meu, e o que Olha, você ele tem já até... total de bens, o ó. que você tem traumatizado até aqui esse. é teu. A partir do momento... Não sei nem o ele que você falou- tem. Mas eu acho justo, Olha, gente. eu não achei isso. Eu não achei ruim ele ter falado isso. Eu acho E justo. eu acho que eu falaria pra próxima Tá, mas pessoa que aí eu conheci. você tem 2 lados nisso. Porque assim, ó, tá, entramos ali no de parceria, né? Ok, conheci a pessoa.
O que é meu, o que é seu, é seu. Se acontecer alguma coisa, querida, você que se vire. Não, Então você pode interpretar de duas maneiras. É verdade, é É. verdade. Eu falei, nossa, mas eu nem conhecia a pessoa, ele já tá me falando isso por quê? Ele não vai pensei expor no desse plano de lado. saúde dele? Você acha que eu fiz união estável pra quê? Então, assim, Alô, plano de saúde. Plano de saúde, ó, viu? Mas é assim que eu também não quero dividir Mas minha por empresa. quê? Vai ficar, que é meu, que é... assim, ó, muitas vezes tem tanta gente, mais mulheres ainda, que estão sozinhas, porque elas têm que arcar com muito mais coisas, porque o parceiro se isenta disso. É verdade. Então, poxa, eu estou conhecendo alguém que a gente nem tem intimidade, ou tem, ok, dentro do contexto, a gente tá conversando e surgiu, eu achei normal, ou não, tá me falando por quê? Eu vou ter que levar tudo sozinha, eu tenho que... Porque as mulheres fazem mais isso, de acharem que precisam carregar mais, de que precisam aguentar mais, que nós temos poder de reabilitação. É. É, eu Tem não tenho essa como falar só quando eu parte. tiver um outro relacionamento pra eu saber, né? Não tem. Mas eu achei super normal a gente conversar sobre isso. Eu sim, acho quando ele válido puxou o essa assunto. conversa quando tá tudo bem, quando vocês estão felizes, quando tem esse início, não o início de relacionamento de um dia pro outro, Sim. mas assim, tá dando certo as coisas, estamos vendo o futuro, né? Senta, conversa sobre isso. Ah, mas isso quer dizer que a gente tá casando pensando no divórcio, que a gente vai divorciar. Não, gente, vamos ser prático, nem tudo precisa ter emoção. Ah, Sim. meu Deus, mas me feriu profundamente. Mas tem coisas que a gente tem que ser prático. Exato. A morte vai acontecer, Muito bem. o divórcio pode acontecer, é uma possibilidade, 50% de chance de dar certo, 50% de dar Claro. errado. Aham. Não é assim, ai meu Deus, nunca vou me divorciar, não quero nem falar sobre isso. Pode acontecer com todo mundo. Então tá tudo bem, senta, conversa, escolhe o regime de casamento, faz um pacto antinupcial. Não usou? Maravilhoso, lindo. Espero que não use mesmo. Isso a gente faz pra não usar. Mas Sim, usou, precaver, né? tá ali. Exato. Vocês decidiram enquanto tava tudo bem. Como é que vai ser? Um não vai querer ferir o outro. Depois que tem briga, depois que tem traição, depois que dá ruim, um vai querer ferir o outro. E aí vai usar filho, vai usar bens, vai usar cachorro, vai usar tudo o que tem pra ferir a outra pessoa. Já fiz divórcio de dividir contado garfo e faca. Tinha 5 garfos, por exemplo. 2 pra você, 2 pra mim. Um joga O fora. psicológico já tava acabado. Acabou, né, amiga? Acabou. Não tinha um ficar com 3 garfos e outro com 2. Joga fora o garfo que sobrou. Total. Por quê? Não foi conversado quando tava tudo bem. Sim. Quando você gosta da pessoa, é muito mais fácil dizer, olha, se um dia não der certo, eu quero que você fique com isso, eu quero que seja assim, vai me fazer feliz assim. Isso é muito prático. Vocês vão Também tem economizar. custo. Isso é uma coisa que acontece. As pessoas procuram um advogado só quando vai separar lá. Aí na hora de fazer lá o contrato, tananã, vai lá pelo Google, daí, né? Dá errado. Sim. Aí depois gasta mais. Exatamente. Eu conheço pessoas que, tipo, eu conheço uma pessoa que ela tá 4 anos lidando com essa questão porque eu não quis ceder pro outro. E tem tanta gente assim, Então, né? Que não fica quer, tempos e tempos e Meu tempos. Deus, Ai, gente, mas larga de uma vez. Isso. E um não abre mão pro outro e tá. E uma hora o juiz vai decidir e vai deixar os dois descontentes. Isso é uma desvantagem do divórcio judicial, que é, né, divórcio litigioso. É isso, vão ficar brigando quanto tempo? Vinculados um ao outro, né? Porque aquilo nunca acaba. Um não vai poder usar os bens, o outro também não. Vai ficar aquela coisa, vão ficar brigando, né? Imagina, essa pessoa tá 4 anos vinculada ao ex, ela não segue a vida dela, não tem paz na vida verdade. dela. É aí que você vai continuar a tua vida se sempre tá ali atrelado. Então, poxa, tem um tempo para conversar sobre isso? Não. Você precisa ter intimidade, precisa se sentir confortável. Poxa, foi o que a Ana falou. Eu estou vendo o futuro na relação. Então, por que não conversar? Porque não vai ser isso. Quando você está bem com a pessoa, é natural você conversar de qualquer coisa. E é Exatamente. pode ser uma conversa simples, não precisa ser uma conversa de 3 vamos dias. fazer assim, né? Não. Senta lá, diz, olha, o que você acha? Vamos fazer assim e tal. Claro. Quem sabe a gente consulta um advogado para tirar nossas dúvidas, né? Dá uma consultoria, a gente dá consultoria de casamento, então, não só nós, outros advogados também, né? Vai lá, tira as dúvidas. E esse regime? E se acontecer isso? Mas eu queria assim, dá para fazer? Não dá? Esse valor dessa consultoria vai se pagar ao longo do casamento. E se vocês tiverem isso, quando for divorciar, o divórcio vai ser mais barato. Porque num divórcio litigioso, que tem briga, a gente cobra mais caro, dá mais trabalho. A gente fica Claro. envolvido muito tempo. Sim. Essa tua colega teu tá emocional 4 anos já. pagando advogado. Uhum. Então, Sim. assim,
Claro, pra nós é ótimo. Tô jogando Sim, contra o meu mas time aqui. eu penso até a carga emocional que vocês carregam ouvindo essas duas pessoas. Sim, a gente tem que É muito ter um complicado. lado aí psicólogo Sim, eu de imagino. ouvir, um lado terapêutico de ouvir a Uhum. pessoa que tá lá se divorciando, porque é uma situação complicada. Então, se tivesse previsto isso antes, não passaria por isso, vai economizar. O divórcio consensual é mais barato, é mais rápido, cada um sai com o seu, vai ter paz, Uhum. né? Vai viver, vai achar uma outra pessoa legal e tá tudo certo. Claro, e às vezes você fica tão presa nisso de achar que não tem mais pessoas, de que precisa. Gente, tem que se desapegar. Como é que você vai para uma experiência nova, viver o que você pode, o que você merece, Uhum. se você não deixa o antigo? É o que a gente falou no episódio de Medo de Envelhecer. Uhum. Que a gente falou de muitas mulheres. Tô acomodada aqui porque eu não vou achar mais ninguém, eu não. E a gente falou: se você não se contenta com você mesma, Uhum. você não vai se contentar Contentar com com ninguém. Verdade. Tem uma frase que eu amo, sabe? Que é o quê? A maneira com que você se ama, que você se trata, você ensina os outros a tratarem, a amarem. Perfeito. Então, como que você tem se amado? O que que você tem feito? Porque quando eu sei do meu valor, eu não vou aceitar qualquer coisa. Uhum. Sim, Só que eu perfeito. preciso conhecer isso. Exatamente. Eu preciso ter Perfeito. isso em mente. Uhum. Perfeito. Porque aí a gente não aceita qualquer coisa de qualquer um. Não Aham. é, por favor. Sim. Exatamente. Eu adorei esse episódio. Nossa, gente, só tem várias informações. Vocês né? querem deixar mais algum recado sobre divórcio pra gente ir pros quadros? Ou falamos Assustei tudo? vocês com o divórcio. Não, eu peguei a palavra do Nossa, casamento. eu achei fiquei interessantíssimo. surpresa, assim, tipo, com tanta informação. Exato. Né? Porque... Acho que agora eu quero casar. Eu quero dar uma informação importante também. Fique à vontade. Muito mais vale um casamento com separação total do que uma união estável mal feita. A pessoa tá lá morando junto, na hora de se separar, mas a gente não tem nada, não vai ter direito a nada. Sinto muito. Configurou união estável, vai dividir. Então, se você tá iniciando um relacionamento e não quer dividir os seus bens, case com separação total. Aí não vai ter discussão. Sim. Mas, a partir do momento que você tem uma união estável, vai se dividir. E o que passou, a gente não discute mais. Configurou união estável lá há 5 anos atrás, tá feito. A gente não vai mexer nisso. Sim. Então, se você tem essa ideia, eu não quero dividir os bens, não abro mão disso, quero ter alguém e tudo mais, mas eu não quero. Case com separação total, perca o medo de casamento, né? Mas eu tô em união estável. A convivência dentro de casa é a mesma coisa. Você sendo casado, você tendo união estável, Sim. não muda nada. Sim. Muda a parte prática. Então, se você tem essa ideia de não dividir, casa com separação total. Não quero que ela tenha direito a nada. Tá bom, Pronto, tudo tá bem, resolvido. maravilhoso. Vai lá e casa com separação total, Sim. ninguém discute. Pronto. Se tá bom pros dois, se for acordado entre os dois assim, mas não venha viver com a pessoa um tempão e depois ser injusto e dizer, porque ela nunca trabalhou, ela não tem direito a nada. Isso não existe, tá? Configurou união estável, vai se dividir e não seja injusto com a pessoa que tá com você. Porque às vezes a pessoa não trabalhou fora, mas ela cuidou dos da filhos, ela casa. cuidou da casa, Sim. né? Ela Ela tava trabalha da ali pra mesma te forma. receber, ela teve um outro trabalho, um trabalho emocional, então tem esse direito. Não, só eu que paguei, então é tudo meu. Isso é a coisa mais feia que tem. Sim. E a lei, ela não diz isso. Quem pagou, leva. Não é assim. Uhum. Então, né, se você tem essa condição de união estável, vai se dividir. Muito mais vale um casamento com separação total do que uma união estável mal feita. Perfeito. E o que eu queria dizer é o quê? Que tenham isso em consciência do valor que você tem, do que você merece, porque, poxa, se você tá vendo que não tá numa relação, gente, é pra fazer dar certo, é pra se envolver de verdade. Então, poxa, não tá dando, então vamos tentar resolver de verdade. E se não for, tá tudo certo. Uhum. Ciclos terminam, a gente pode recomeçar, encontrar algo melhor ainda. Então, primeiro de tudo é respeito. Se não tem respeito, você não tá se respeitando, não tem respeito dentro do relacionamento, não continue. Relacionamento não é pra isso, é pra ser feliz, é pra vida Exato. ficar melhor ainda. Exato. E é isso. Exato. Adorei. Muito bom, né, Nossa. gente? Nossa. Pensem antes de casar, Uhum. tá? Não pensando no divórcio. Isso, assim, não, né? isso Na Pensem convivência, a na pessoa convivência. e pensem a Isso. parte prática, pensem as Isso, duas exato. coisas. Daí tem tudo pra dar Casar certo. casado. Casar casado.
Será que... Vamos pro Toma Lá da Cá? Vamos. Rapidão, não dá tempo, né? Vamos pro A Toma gente Lá vai da fazer a Cá. pergunta, então. Uhum. E aí vocês respondem, tá? Não precisa ser nada sério. Isso. Pode ser o que vocês estão sentindo no momento também, tá? Isso. Tá. As coisas mudam. Isso. Com o tempo. Vamos lá. Maior medo, Ana. Me divorciar. Não, porque eu pensei antes de casar. Maior medo. Borboleta. É? Sério, eu morro de medo. Ah, eu eu morro também de tenho medo de mariposa. Medo de Deus me livre, não bicho chegou uma que tem mariposa asa. perto dela. Eu Aham. morro borboleta, assim, meu pavor real. Ah, Olha tão só. bonitinha, né? Vanessa. Eu acho que depois que a gente é mãe, não tem como não pensar no bem maior, que é a minha menina Alexia, é que aconteça alguma coisa com ela. Então, assim, com ela e com meu marido. Mas Sim. ela é Primeiro lugar ali. sempre. Um sonho. Não sei. Sonho. Não tenho isso na ponta da língua. É. Vou pensar, depois eu respondo. Tá, Tá bom. perfeito. Eu quero levar a psicologia para muitos lugares, para muitas pessoas. Eu quero que as pessoas enxerguem, as mulheres Uhum. vejam o quanto elas têm valor. Eu tô para mostrar o potencial das pessoas, porque muitas vezes a gente se perde nisso. Então eu quero mostrar isso para todo mundo. O Quero quanto isso é chegar importante, muito né? longe. Perfeito. Uma qualidade. Prática. É, casada. Prática. Eu acho que é empatia. Ótimo, perfeito. Eu acho que Perfeito. combina com a profissão. Perfeito. Um defeito. Não sei o nome disso, mas eu Hum. não sou. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou fazer aquilo na hora e pronto. Eu não sei, tipo, o nome Sim, disso, mas sim. se eu Persistente. decidir que eu vou fazer isso nesse. Impulsiva. Ah, tá. Se eu vou fazer. diferente, Coloquei na minha persistência. cabeça que eu vou concluir essa tarefa agora, eu vou concluir agora, pode cair o mundo na minha cabeça. Sim. Perfeito. É, impulsiva é persistente. É. aham. É, Pode ser bom e pode ser ruim. geralmente é ruim. Eu acho que Verdade. às vezes um pouco indecisa. Eu sou bem indecisa. Isso é um defeitaço, assim, eu não considero qualidade nenhuma. Um arrependimento. Ai, Não me meu diga Deus. casar casada. Não, tô brincando. Ai, meu Deus. O meu antigo relacionamento. Eu já tive um outro casamento anterior Sim. e esse não é legal. Perfeito. Ex é ex, Ex é entendeu? Mas não a pessoa, o relacionamento. Sim, deu em si. alguma coisa errada ali. Então, mas ex é ex. serve, assim, ó, serve de aprendizado pra gente não Sim, repetir. com pra certeza. gente ser o que a gente é. Exatamente. Com certeza. Eu acho que não ter esperado mais tempo na Espanha pra ter pego a minha nacionalidade. É um bom arrependimento. Verdade. Eu poderia estar por aí, né? É, mas Mas nada não impede. sei. Tem tempo ainda. Continua, né? Tem tempo ainda. Uma palavra que te define. Advocacia. Percebemos É, muito ela bem. Você vive, fala né? Ela com um exala. gosto, assim. Aham. Ai, gente, eu muito adoro a bom minha isso. profissão. Muito bom isso. Muito bom. E aí, Vanessa? Cara, eu diria amor ao próximo. Eu amo as pessoas. Sim, seu Eu trabalho acredito faz isso. muito no ser humano. Seu trabalho faz isso. Eu realmente acredito. Eu acredito que não existe 100% alguém bonzinho ou malvado. Não. Nós somos feitos de erros, acerto, perfeição. Pra quê? Não existe utopia pensar nisso. Sim. Então eu acho que é amor. Amor ao próximo. Ai, perfeito. Saímos aqui, então, com Todas as dúvidas muitas esclarecidas. lições, muitas dúvidas esclarecidas. É, Vou voltar pra pensar. casa falando sobre o assunto. Tô falando sério? Tô falando É, sério. meu próximo relacionamento também É. vai ser pauta. Uhum. É. Fiquem à vontade pra voltar quando quiserem. Quando vocês voltarem, quem sabe eu falo que eu tô casada. Olha Vamos ver aí, aí. vamos E a Luana ver. vai estar casada. Ou marcando Ou quase. casamento, Exatamente. É. Agradecer muito vocês. Nossa, por terem aceito o nosso convite, Aham, né? perfeito, foi E perfeito. É um É um assunto bem... Nossa, que a gente não pensava, né? Que Não traz tinha tantas noção de coisas nada disso. dentro. E que muitas Isso. pessoas têm dúvidas, Com têm medo de certeza. conversar com o parceiro. Então, a partir de hoje,
Não tenho. Tudo É muito muito valioso isso tudo pra nossa vida. É verdade. Verdade. Obrigada, meninas. Agradeço o espaço de vocês. Eu quero deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo que procure tirar suas dúvidas sobre isso, procure um advogado, né? Sente com a pessoa que você tá junto aí, converse. Ah, mas eu já fiz, já tô tanto tempo com a pessoa, agora dá pra mudar? Dá, gente. Não vai mudar o que passou, mas daqui pra frente dá pra fazer diferente. Tanto no regime de bens, quanto no relacionamento em si, parte Sim, emocional claro. mesmo. Então, é isso, gente. Procure esclarecer essas dúvidas, não fique com isso na cabeça. E vai dar tudo certo, tá tudo bem. Perfeito, É, perfeito. obrigada também pelo convite, foi um prazer. E qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha na sua vida, no seu relacionamento, procure um psicólogo. Verdade. Ajuda, Viu? ajuda. Eu acho que a gente deveria vir com auxílio psicólogo. Eu também acho. Auxílio advogado. Também. Ai, perfeito, gente. Então, Beijos. beijos. Até a próxima.